E o Conexão Cultural de hoje está imerso no universo lírico. A gente está na terra de Carlos Gomes, de Maria Monteiro e de tantos outros artistas incríveis que nasceram ou escolheram morar em Campinas. E a gente vai falar sobre a história da ABAL, Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos, que há 44 anos se dedica a manter essa tradição viva aqui na cidade. E para falar sobre a história de como tudo começou, eu estou aqui com o vice-presidente da ABAL, o Alcides Acosta, e com a Vera Peçanho, que é mezzo-soprano. Eles estiveram desde o começo dessa história e vão contar para a gente como tudo começou. Muito obrigada por receber o Conexão aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade, né, de contar essa história que já foi impressa, né, algumas vezes em jornal, mas que ainda não tive oportunidade de contar realmente aí para o grande público. Mas a ABAL Campinas, né? A gente gosta de chamar de ABAL Campinas, porque existe uma ABAL no Rio de Janeiro também. A nossa é mais recente, a deles é de 1930 e qualquer coisa, né? Então, a ABAL Campinas é a Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos, e ela nasceu através de um movimento, né, que nós, na ocasião, em 1981, chamamos de Para a Nossa Voz Queremos Vez. Esse era o nosso lema. E, nesse início, a gente convocou, na Associação Campineira de Imprensa, uma reunião de todos os cantores e o pessoal da cultura de forma geral, né? E ali foi lançado um movimento, né, que teve cobertura dos jornais, né, e nós, então, visitamos o secretário de Cultura da época, que era o Ayrton Martins, que era um colunista social do Correio Popular, e ele deu para a gente a possibilidade de usarmos a entrada, o saguão de entrada, as escadarias de entrada do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, na época, né? Agora se chama Centro de Convivência Cultural Campinas, né? Então ali nós fizemos a primeira apresentação, tinha mais ou menos mais de 150 pessoas ali, naquele saguão, sentadas nas escadarias, a gente num piano simples que nós colocamos contra aqueles enfeites de gesso, né? Que agora vai ser reinaugurado o Centro de Convivência. Não sei se estão no mesmo lugar. E ali nós começamos a fazer os primeiros encontros musicais, né? A Vera, né, Peçanho foi uma das primeiras cantoras que se apresentaram ali, José Marialva, né? Tinha na época também o Alberto Midaljon, né? O Henrique Rocha. Foram os primeiros a cantarem nessas apresentações. Evidentemente eu cantei também, e a Gladys Pierre, né? Esse foi o início, né? E mais tarde a gente teve que sair dali, tinha um espaço desocupado, que era ocupado pelo Café La Recoleta, e aí fechou o bar lá e estava vazio aquele espaço na parte de trás do Centro de Convivência. Solicitamos ao Roger Ferreira, que era o secretário de Cultura, ele permitiu que a gente usasse aquele espaço. Inauguramos lá uma placa, né, Sala Carlos Gomes, e ali nós ficamos até 1990 e qualquer coisa. Mas a ABAL nasceu em 1981, o ato jurídico de fundação foi 16 de abril de 1982, portanto nós estamos com 44 anos de existência neste ano, né? E então tem sido uma trajetória muito agradável, muito gostosa, de termos apresentado cerca de mais de 300 cantores diferentes, e corais, e conjuntos orquestrais, né? O Trio Scala, né? A Vera fundou o Trio Scala com a Joseida Frisarini e o José Andrade, né? E que foi também um conjunto que lá se apresentou. Muitos cantores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outras cidades aqui vizinhas, né, da Americana. Então, é uma história que se mantém realmente viva, né?
Sem dúvida. Eu acho que eu marco como principais pontos, né, da ABAL, ter feito uma apresentação em Orlando, nos Estados Unidos, né, por ocasião da comemoração dos 500 anos da descoberta da América. Então, nós fomos convidados para apresentar pela comunidade brasileira lá, num teatro chamado Bob Carr Auditorium, em Orlando. Né, levamos todo o elenco, né, da ópera, o poema sinfônico, né, operístico do Carlos Gomes, o último trabalho dele, que é o Colombo, né? Então fizemos essa apresentação lá. Além disso, nós estivemos em muitos lugares aqui, cantamos, criamos lá no Lago do Café, né, um casarão lá, os cantos da Casa Grande, né, por um tempo, além dos encontros musicais que a gente mantém, né? Esses encontros musicais são recitais, né, que a gente faz em vários lugares e que começaram primeiramente na Sala Carlos Gomes, né, no Centro de Convivência. Depois a gente teve que virar nômade, né, porque fomos desalojados lá, né, porque fechou lá né, para as reformas, e a gente foi para o Salão Vermelho da Prefeitura, Jockey Clube de Campinas, no Centro Cultural Evolução, que é aquele Hotel Vitória antigo, né? Tivemos lá também, no Museu da Imagem do Som, numa sala, na Sala dos Toninhos, na Estação Cultura, né? Então a gente... Nômades líricos. A Associação Campineira de Imprensa, aqui no Centro de Ciências, Letras e Artes, né? E hoje também tem um espaço novo que a gente está usando, que é a Casa de Itália, né? As apresentações, elas são feitas em vários lugares agora. Não é mais um lugar fixo, né, como a gente costumava ter, né? Então agora a gente faz aqui no Centro de Ciências, ou na Casa de Itália, ou na Società Lavoro e Progresso em Sousas, e assim a gente vai espalhando e criando novos ouvintes para a música lírica, que esse é o grande objetivo, e também dar oportunidade aos cantores iniciantes ou cantores já veteranos, né, de ter um palco, um público e um piano e um pianista para se apresentar, né? Hoje já são quase 1.300 recitais que nós já fizemos, está 1.383, 84 mais ou menos agora. Aliás, 1.283, 84, chegando. Bom, daqui a pouco a gente chega nos 1.300. Maravilhoso, né? Ô Vera, essa questão de formação de público é um desafio, não é? Exatamente. Como é que era lá atrás? Como é que você sente hoje? Eu achava que tinha mais público no passado, porque era uma novidade. Toda novidade acarreta, né? Traz mais público. E eu gostaria de enfatizar como foi o meu início na ABAL. Eu canto desde os 12 anos, fui descoberta, né, como cantora lá no Culto à Ciência, eu estudei lá, fiz o científico, e tinha uma professora de canto orfeônico, Dona Marinha, e a classe de canto orfeônico era a mais bonita do colégio. O Colégio Culto à Ciência tem uma trajetória, tem uma tradição assim muito bela aqui na cidade de Campinas. E naquela época era assim o colégio mais evoluído, onde havia de tudo. Nós tínhamos aulas de literatura, tínhamos aulas de canto, e foi lá que a professora, Dona Marinha, fez um teste, e como eu ouvia muito meu pai colocar a ópera O Rigoletto, e eu ouvia aquela área maravilhosa, né? Caro nome, então eu aprendi aquilo, eu devia ter uns 12 anos, e cheguei e cantei, né? Ela pediu, cada um vai cantar alguma coisa.
Eu cantei, ela chamou minha mãe, chamou meu pai e falou: vocês têm que dar, o que vocês estão pretendendo com essa menina? Eu era uma menina, né? Naquela 12 época. anos. Ah, ela vai estudar medicina. Não, de jeito nenhum, ela vai ter que estudar canto. Deu uma bronca no meu pai, né? Na minha mãe. E aí eu comecei a estudar. E fui primeiramente com um tio que era cantor, mas aí ele falou: não, você vai ter aula com a Nisa Tanque. A Nisa de Castro Tanque era, e ainda já morreu, é claro, mas ela foi a maior revelação musical daqui, da cidade de Campinas e digamos até do Brasil, né? E ela tinha um registro vocal excepcional, que ela era cantora lírico ligeiro, né? Ela tinha essa classificação e ela cantava belíssimamente. E aí ela começou a dar aula para mim, tudo, mas eu estava muito dividida, porque meu pai dizia, meu pai era uma pessoa, um italiano, descendente de italiano, e ele dizia sempre que gostava muito de música, mas as notas musicais são falsas. Ele dizia isso. Então ele orientava todos os filhos a carreiras, medicina, engenharia, direito, e eu fui estudando, quer dizer, tentei medicina, não consegui porque realmente não era a minha vocação. E aí fiz psicologia, que era mais ou menos próxima à medicina, e direito. E também canto orfeônico. Então eu não tinha tempo para as aulas que a dona Nisa preparava tão bem para mim. Então eu saí da dona Nisa, da orientação dela, e comecei a ter outras orientações, às vezes até parei, para dar conta de tudo que eu fazia. Aí, ela me deu aquele gosto pela música. Ela era muito amiga do pessoal que trabalhava, que tinha um programa de domingo na TV que era equivalente a hoje em dia a TV Globo. Era aquele famoso, digamos, quem que era? O Faustão daquela época. E ele chamou, ele tinha, assim, era a grande gincana Que Bom. Eu devia ter uns 14 anos quando fui para lá e cantei uma área. Olha só o absurdo que a Nisa colocou. Você vai cantar a área Addio del Passato. Você imagina uma jovem adolescente cantando como uma cantora em final de carreira, morrendo, dizendo adeus à vida. E eu com os hormônios todos dizendo viva a vida. Então eu cantei assim como uma estátua. Mas eu cantei muito bem porque estava muito bem preparada. E aí eu ganhei medalha de prata, de bronze primeiro, depois de prata, depois de ouro. E ela e o pessoal lá da televisão escalou o maestro Ita Luiso e todo o pessoal da vanguarda, né, lá, lírica de São Paulo para escutar. E aí foi assim um momento muito especial. Mas mesmo assim, meu pai falou: não, você vai estudar medicina. Bom, e aí eu tive assim outras, naquela época as jovens, elas escutavam muito os pais, né? Uhum. Nós éramos assim educadas para seguir exatamente aquilo que o pai e a mãe diziam, principalmente o pai. Bom, aí eu tive outros professores, muita gente, mas eu comecei a dividir meu tempo entre as minhas atividades como psicóloga, né? E direito também, e a música. Cantei muito. Agora, só gostaria de dizer uma coisa. A BAL surgiu numa época em que o Alcides, eu conheci o Alcides quando ele era bem jovem,
bem jovenzinho. Todos nós. E claro que fiquei do lado dele e de toda a turma, e nós fizemos então a primeira apresentação, e foi um sucesso mesmo. Saiu no jornal, o jornal dava muito apoio a gente, e infelizmente todos que participaram dessa primeira apresentação faleceram. Aliás, a maioria do pessoal daquela época é falecido. Sim. E aí, a partir desse movimento, o secretário de Cultura começou a dar espaço para a gente. E o Newton? E aí, um dia, eu estava cantando A Viúva Alegre, junto com o Savério Palmieri. Savério Palmieri era uma pessoa muito elegante. Ele sempre estava de gravata borboleta, todo de branco, e nós estávamos ali cantando A Viúva Alegre. O meu marido, falecido já, ele estava viúvo e estava querendo fazer uma festa de aniversário. E procurou o seu Palmieri. E aí o seu Palmieri colocou, era um vídeo bem assim, primário, mas ele fazia com tanto carinho que até o vídeo ficava mais bonito, né? E aí ele colocou. E aí o meu marido falou, volta. E ele dizia, nossa, você gostou da minha performance? Nossa, maravilhoso. E então foi amor ao primeiro vídeo. E eu cantando A Viúva Alegre. Aí ele procurou, e ele foi um entusiasta da ABAL. E como o Alcides falou, o momento mais marcante da ABAL foi a nossa viagem aos Estados Unidos. Foi muito bom, a gente cantou num auditório com 5.000 pessoas. Representando o Brasil. Representando o Brasil. Com uma obra de Carlos Gomes, uma né? obra de Carlos Gomes. É uma coisa muito admirável esse apreço que vocês têm em manter essa tradição viva e valorizar a obra dele também, né? E qual seria na ideia de vocês, uma oportunidade de popularizar ainda mais, principalmente trazer os mais jovens para esse momento, para despertar, porque a gente não gosta daquilo que a gente não conhece, não é verdade? É verdade, isso aí. Bom, nós estamos aqui, eu e a Vera, né, somos os únicos remanescentes daquela fundação. Eu idealizei a ABAL, né, convidei os amigos, né, para cantar, porque eu cantei neste palco aqui durante uma semana de Carlos Gomes, inclusive contratado pela Anisa de Castro Frank, que era a delegada regional de cultura. Então, eu vim aqui, cantei, acho que cantei com mais alguma outra pessoa que agora não estou lembrado, né? E acompanhado pelo Fausto Massaini, que foi o nosso primeiro pianista, né? Que acompanhou tantos, sei lá, uns 200, 300, 400 recitais, né? E então tinha pouquíssimas pessoas, mais ou menos o público que nós temos hoje aqui. Eu fiquei assim muito decepcionado, desde a semana do Carlos Gomes, né? Um público de 12, 13 pessoas, né? Aí eu falei, não, isso não está certo. Na cidade do Carlos Gomes, né? A população aqui, na época, talvez tivesse uns 800 mil habitantes, mais ou menos. E aí eu falei, não vamos fazer alguma coisa, né? Aí conversei, nós tínhamos uma atividade à tarde na casa da Gledes, que era um encontro assim para levar uma música, tinha lá o pianista, a gente cantava, e a Vera frequentava, a Eunice Moral Lacerda, né, a Gledes, enfim, a gente cantava. Tinha os homens e tinha as mulheres também. E eu falei, vamos fazer um movimento para melhorar aqui o apreço pela música lírica, né? Aí toparam, eu falei, bom, então eu arranjei a Associação Campineira de Imprensa, né? Eu sou professor de jornalismo, né? Fiz isso mais ou menos por uns 12 anos, né?
E então todos os editores de jornais eram meus amigos, né? Inclusive o Romeu Santini, com quem eu trabalhei no Diário do Povo, né? Que ele era do jornal Hoje, né? Que era um jornal do Quércia. Aí eu pedi a colaboração dele, pedi ao pessoal que foram meus alunos, né? Para abraçar a causa. Dar a divulgação desse movimento. E aí foi feito a primeira reunião. Eu cunhei essa frase é minha, né? Para a nossa voz queremos ver. Mandei fazer uma bruta de uma faixa, coloquei lá no palco, né? E aí tudo começou. Hoje, então, eu, a Vera e o Edson Juliano. Nós três aqui somos os remanescentes daquele grupo, né? Mas, graças a Deus, descobrimos nessa trajetória de 44 anos, né? Descobrimos, revelamos, incentivamos, encorajamos muitos outros cantores, né? Que inclusive depois vieram da Unicamp, vozes maravilhosas do conservatório, das escolas de canto da Sandra Morani, né? Tinha a escola de canto dela, tinha também os alunos da Nisa, né? E eu procurei fazer uma democratização, porque antes tinha esse negócio da rivalidade, né? Os alunos da Tiana não se apresentavam ao lado dos alunos da Nisa, né? Então eu acabei com esse negócio. Falei, não, sem derby na música, todo né? mundo, o palco é para todo mundo. Legal. E aí deu certo, né? Deu certo, graças a Deus. E até hoje se mantém vivo com os encontros quinzenais, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho no segundo bloco, com João Gabriel e Marina Gabetta. Quero agradecer demais por vocês compartilharem essa história, né? Gentilmente cederem o espaço de vocês. É uma grande honra para a Conexão. Nós que agradecemos. Obrigada. Então a gente volta já já com mais canto lírico para você. De volta para o segundo bloco do Conexão Cultural de hoje, totalmente imerso no universo lírico de Campinas, cidade de Carlos Gomes, de Maria Monteiro e desses cantores maravilhosos que você já viu no primeiro bloco. E agora vão continuar vendo Marina Gabetta e João Gabriel Bertolini, que é o presidente atual da ABAL, né? Marina Gabetta, que é a diretora social. E a gente vai continuar falando um pouquinho quais são os desafios de manter essa programação viva já há 30 anos, com encontros quinzenais, né? E não para, toda a quinzena tem um encontro recital novo, agora itinerante, né? E eu queria agradecer demais vocês receberem a gente também para trocar essa experiência, né? Contar um pouco da história. Nós que agradecemos a oportunidade, é uma grata satisfação estar aqui, né? Poder levar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa arte. E eu acho que fazendo isso nós estamos levando Campinas, né? E oferecendo para Campinas arte. Então isso nos deixa muito satisfeitos, muito felizes em poder trabalhar dessa forma. E fazendo o que a gente gosta, né? É uma missão bonita, né? Levar arte e também perpetuar a obra no nome de Carlos Gomes, que acho que é a nossa maior missão, né? Tá no cerne, né? Isso. E como é que a gente está assistindo, a gente conversou no primeiro bloco, como é que foi a fundação, mas quem está assistindo não imagina talvez a trajetória que né, a gente falou um pouco com a Vera sobre como foi o processo dela, cada um tem o seu processo, a sua história, mas para se tornar um cantor lírico, qual é o caminho? Hoje, para o cantor lírico, faz parte um pouco do nosso trabalho, né? Hoje nós temos que dar referência para os jovens, mostrando trabalho, mostrando conhecimento. Nós pensarmos hoje numa era de celular, numa era de tecnologia, mas como que eu consigo acessar um conteúdo do século XVIII, do século XIX, que foi composto, né, mas que tem que estar vivo? Então a nossa maneira de trabalhar também é fazer isso com o Carlos Gomes do dia de hoje. Pensando em toda a trajetória que eles construíram já há 44 anos, trazendo uma bagagem cultural para a cidade, uma bagagem de intercâmbio com secretarias de cultura, com conservatórios, com ambientes musicais, né? E qual é a melhor maneira de fazermos Carlos Gomes vivo?
do museu estático, é importante, temos que conhecer a obra dele, escritas, seus elementos, o que guarneceram sua casa, o estilo de vida, né? Mas fazer Carlos Gomes vivo, temos que dar cor, sabor, temperatura às suas notas, cantando. Então é dessa forma que nós gostamos de levar e convencer as pessoas também a ter gosto pelo canto lírico e poder estudar música, seja música lírica, ou seja qualquer outro tipo de instrumento, mas sempre levando o nome de Carlos Gomes de Campinas. Então também é uma das nossas atividades, fazer as pessoas descobrirem seus dons. Seus dons, que parece uma coisa muito distante, né? Marina, é muito mais vocação ou é vocação e dedicação? Olha, eu acho que primeiro nasce a vocação, né? E em mim nasceu muito cedo, e eu tive uma trajetória de música popular inicialmente, depois fui para o teatro musical em São Paulo e depois comecei a me dedicar ao canto erudito, porque fui descobrindo na vocação, né, a voz que eu tinha, né, a qualidade de voz, né, que eu sou soprano, já fui soprano lírico, hoje eu sou soprano espírita. A gente vai mudando a classificação vocal, dependendo da idade, do hormonal, né, os hormônios. Aí, então, com isso, né, a gente tem a dedicação, porque, lógico que você precisa se dedicar no estudo, né, você tem uma prática, praticamente assim, habitual, diária, de exercício vocal, respiratório, porque é um condicionamento mesmo, né, você trabalha muito com o diafragma para cantar, e o diafragma é esse músculo que fica embaixo dos pulmões, que impulsiona o ar e através dele as cordas vocais vibram e sai o som. Olha, uma aula de medicina sem querer. Mas é mais ou menos isso, né, reduzido. E isso é um condicionamento mesmo. É uma prática, né, de exercícios vocais, vocalizes, né, e também você criar repertório. É muito importante, né, sempre estar renovando o repertório, estudando novos trechos de ópera. E com isso, e as apresentações, né? Porque sem o público a gente não é. O canto lírico podemos dizer que é um canto atlético. É um canto atlético, que nós precisamos do corpo conectado por inteiro, né? A vibração da ressonância óssea e tudo mais é muito importante que traga o artista o corpo inteiro. Atletas da voz. Atletas da voz, podemos dizer isso. Porque nós precisamos desse exercício, esse condicionamento diário, quase que semanal, no mínimo, para manter o canto. Aí que ajuda em várias alturas da vida, né? Do criança ao idoso. A criança ajuda na dedicação, ajuda no desenvolvimento, na parte cultural, na parte motora, em diversos aspectos. E também no idoso, na parte respiratória, na parte de exercício. Então o canto ele tem muitos benefícios para a saúde. É isso que nós estamos também tentando com a BAL hoje, através na iniciativa de criar oficinas, né, e outras ideias que nós estamos tendo para trazer a BAL junto com a população onde ela está. Nós estamos aí, como foi bem colocado, itinerantes, estamos por vários lugares, porque nós estamos lutando por uma sede, nós vamos conseguir, ainda vamos ter uma sede oficial, porque conseguimos desenvolver mais ainda nossas atividades, né? O Centro de Ciências nos abriga muito bem, e outras associações, né? Mas eu acho que 44 anos a BAL precisa ter uma casa, né? Então nós estamos batalhando. E tem o piano que vocês precisam também, né, para acontecer, então tem que ter essa sede para treinar, mas tem que continuar levando para todo lado. Sim, né? para todos os lados. É nesse sentido que eu falo que também hoje uma das ideias que eu tenho batalhado é também como oficina. Hoje o projeto que tem sido vinculado muito, Carlos Gomes nas escolas, hoje a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação do município já tem um concurso de redação, mostrando óperas, mostrando a vida. Foi um projeto que nasceu na BAL, já falecido Vicente Monteiro, que criou. Ele começava a ir nas escolas cantando, mostrando um pouquinho do que nós temos aqui de Carlos Gomes. E hoje eu vejo que isso é uma coisa, que é um elemento que nós podemos levar para as escolas e para as crianças, contando histórias, aprendendo declamação, aprendendo canto, aprendendo instrumentos, como oficinas.
né? Isso daí futuramente pode se tornar um desdobramento da nossa atividade. A gente tem batalhado para que isso ocorra também. É uma maneira de levar para mais cantos ainda da nossa grande Campinas. Levar o canto para mais cantos, né? Exatamente. E até porque parece que a gente tem uma concorrência muito grande de estilos, a mídia, né? Antes tinha o jabá que a gente falava, né? As músicas que entravam no rádio eram decididas por algumas pessoas, mas hoje, de certa forma, também existe esse direcionamento. Então, é uma concorrência muito grande, né? Como é que uma criança vai despertar essa vontade se ela não escuta música clássica e tudo isso? Essa é uma grande... uma luta nossa, né, na formação de público. Nós precisamos de você, público, conosco, trazer seus filhos, o idoso comparecer, todo mundo comparecer para o público. Por quê? O público é que para o artista dá o valor, dá a alegria, dá o contato que é necessário, e para o público também tem um retorno muito grande que a formação de público traz, né? Cultura, lazer, uma série de aspectos. E hoje nós estamos tendo uma dificuldade bastante grande com a divulgação. A gente vê, nós estamos percebendo aqui que, embora temos muitas redes sociais, muitas mídias, muitas coisas, mas o público às vezes fica não conhecendo toda a atividade. Fica perdido. É muita informação junto. Sim. E é complicado o acesso à informação. Então nós estamos batalhando por isso também, né? Então é informar esse público. Sim. E isso com certeza reverte nas famílias. Em contrapartida também, eu acho que é interessante contar para você que eu fiquei até vendo a primeira parte da entrevista, e que gostoso falar com Jansa, a quantidade de cantores que estavam presentes numa época da fundação, da formação. Hoje, nós estamos trabalhando com uma sociedade totalmente diferente, né? A cultura tem sido deixada de lado dentro das casas, dentro dos ambientes. Não estou falando geral, mas assim a gente percebe a diminuição do estudo de instrumento, de cantores, etc. Então, hoje nós também contamos com uma manobra para trazer atrações diferentes. E por isso que hoje também nós precisamos de verbas públicas, estar atrás de projetos, né, para poder, a BAL, quando foi bem idealizada pelo Alcides e todo esse turno pela Vera Peçanha, que acabou contando o primeiro bloco, existia o sistema de associados que mantinham a associação. Então, o que eles montaram foi formidável. Você vê a vontade, o desejo da população de ter essa atividade. Hoje a gente vê que existe, mas de uma maneira diferente, né? Então, nós temos que trazer atrações de São Paulo, atrações de Indaiatuba, atrações de outras cidades e levar para eles também. Então, a BAL, ela está se tornando, ela é, na verdade, né, emissora de tudo isso, né, propagadora de toda essa arte. E também de trazer esses de fora, esses artistas de fora de Campinas, para a população de Campinas conhecer outras vozes, outras pessoas, para diversificar o programa e se tornar atraente. Então nós temos tudo isso. Que bom. E quinzenalmente vocês têm os recitais, não tem? Sim, temos os recitais. Há 30 anos. Mais de 30 anos. É complicado, né? Você formar público para isso, né? Mas a luta continua e a gente sempre tem público assíduo que nos prestigia e é muito gostoso estar sempre aqui. Tem diversos artistas, né? A BAL conta com vários outros artistas, mesmo da região, né? Amigos nossos, né? Que são convidados para se apresentar. E temos um elenco estável. Sim. Né? O elenco estável da BAL, que eu acho que é o alicerce hoje da BAL. E é necessário. É necessário, sim. Para que a gente quiser acompanhar, como é que a gente consegue acessar tudo isso? Hoje o nosso principal canal de comunicação é o Instagram e o Facebook, através dos canais abal.campinas, que ele está no Instagram, no Facebook, nós temos um canal no YouTube e também foi criado um WhatsApp, né, que depois eu vou disponibilizar para você um link, se for possível também colocar, né, para que as pessoas coloquem no celular e vai receber assunto, é uma comunidade, vai receber única e exclusivamente sobre eventos da BAL. Que né? legal! Então, para trazer a população, para
ter contato aí com a nossa programação. A informação chegar, né? É. Abrir esse canal de contato, Isso. né? Usar, né, a eternidade para ver se a gente Sim. traz Chama mais. É isso mais. aí. Interessante também contar, aproveitando a oportunidade, das nossas parcerias, né? Então nós trabalhamos com o conservatório, já fizemos muitas apresentações do Castro Mendes e outros teatros, e recentemente com a Orquestra Sinfônica Municipal da Americana, que nós fizemos vários concertos por anos consecutivos, uns 5 últimos anos nós tivemos concertos regulares com a Orquestra Sinfônica, levamos artistas e a ABAL para a Americana e a Americana vindo para Campinas, Monte Alegre do Sul e outras cidades aí com orquestra sinfônica. E também com a Orquestra de Campinas, Sinfônica Municipal de Campinas, né? Então também estamos sempre trabalhando e trazendo, além de quartetos, quintetos que nós conseguimos aí, né? Que também não tem um nome próprio assim, mas que vem contribuir. Mas de uma maneira especial nós também trabalhamos com essas parcerias para levar a ABAL e os cantores, né? É esse terreno fértil, né? Que tem Unicamp, tem conservatório, tem grupos de coral muito antigos e tradicionais, né? Então tem um terreno bem fértil aí para ser explorado, né? Sim, sim. Eu quero agradecer então demais vocês terem compartilhado com a gente também. E a gente vai encerrar com esses 2 feras apresentando pra gente. Muito obrigada mais uma vez e vida longa para a ABAL, né? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. E a ABAL é para Campinas. Por favor, aproveitem a ABAL. Bora Vem com a lá. gente. Muito obrigada. Obrigada, Deus.